Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta apresentação que vai tratar dos tópicos constantes da Instrução Suplementar 141001 Revisão Delta e dar as dicas necessárias para a utilização do sistema S141, destinados às instituições certificadas pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, o RBAC 141. Eu me chamo Glaucio Muniz, sou servidor da Gerência Técnica de Organizações de Formação, GETOF, que é uma das gerências integrantes da estrutura da Superintendência de Pessoal da Aviação Civil, SPL, e sou responsável pela condução do desenvolvimento e implantação do sistema S141, como também sou responsável pela orientação aos SIACs quanto à aplicação desta instrução suplementar. Em 20 de outubro de 2022, foi publicada a Portaria 9533, que aprovou a Instrução Suplementar 141001 Revisão Delta, e revogou a Portaria 1554, que aprovava a Instrução Suplementar 141001 Revisão Charlie. A vigência da Portaria 9533 iniciou em 1º de novembro de 2022. Esta instrução suplementar tem por objetivo apresentar os meios, procedimentos e prazos para que os SIACs registrem seus alunos matriculados em cursos teóricos e práticos com programas de instrução aprovados pela ANAC, bem como para o registro de instrutores contratados para as disciplinas previstas em base de certificação. O sistema S141 trouxe algumas inovações de demandas antigas almejadas pela gerência. A primeira delas seria o registro de alunos matriculados em cursos práticos. E para que isso fosse possível, adotou-se o registro individualizado de alunos em um curso, desvinculado de turmas e com a flexibilização da data de conclusão, facilitando assim o registro de alunos que realizaram cursos teóricos integrados a um curso técnico ou de graduação em instituições autorizadas pelo Ministério da Educação, ou que forem realizados na modalidade de ensino à distância. Também possibilita o registro unificado de pessoal requerido, gestor responsável, gerentes, coordenadores, examinadores credenciados e instrutores para o SIAC-SED e seus satélites. O armazenamento de documentos na rede da ANAC, certificado e histórico dos alunos. E a usabilidade compatível com dispositivos móveis, ou seja, ficou mais fácil acessar o sistema pelo celular. Para cumprir o parágrafo 14179 Golf do RBAC 141, a IS definiu os prazos para a execução dos registros de matrícula e conclusão dos cursos pelos SIACs, e como ocorrerá essa apuração. Apresenta o sistema S141, ferramenta que viabiliza o registro dos alunos em cursos teóricos e práticos, e apresenta os procedimentos de transição entre os módulos certificação de centros alunos turmas e certificação de centros instrutor do sistema SACI para o sistema S141. Fica revogada a Instrução Suplementar 141001 Revisão Charlie, sendo aplicada somente às instituições que ainda não foram certificadas pelo RBAC 141. A IS 141001 Revisão Delta está fundamentada em parágrafos do RBAC 141 que tratam dos alunos e instrutores do SIAC. Agora, iniciaremos a descrição dos procedimentos elencados na IS para solicitação e concessão de acesso ao sistema S141. O SIAC, após obter sua certificação, ou se já possuí-la antes da publicação da IS, peticionará um processo no sistema SEI do tipo Certificação RBAC 141, Sistema S141, Requerimento de Acesso para o SIAC. Através do formulário padrão, indicará os responsáveis pelo acesso e incluirá no processo o termo de responsabilidade de cada indicado. Foi definido que o SIAC-SED poderá indicar um titular e um substituto. E se possuir satélites, poderá indicar titulares adicionais, um titular para cada satélite.
Esses indicados deverão possuir CANAC e utilizarão o login e a senha de acesso do sistema SASI para logar no sistema S141. Com isso, é possível identificar o usuário responsável por cada registro inserido no sistema. Um responsável não poderá ter acesso com situação ativo para dois SIACs distintos, ou seja, um responsável indicado para um segundo SIAC terá que ser desligado do primeiro. Se o SIAC tiver o seu certificado suspenso, revogado ou cassado, o acesso ao sistema ficará restrito e as solicitações de alteração, inclusão ou conclusão de registros deverão ser peticionadas pelo sistema SEI através dos tipos de processos disponíveis, quais sejam requerimento de alteração ou correção de matrícula, requerimento de inclusão ou conclusão de matrícula, requerimento de alteração ou correção de dados de instrutor. Através do módulo Profissionais do Sistema S141, o SIAC deverá informar a contratação ou nomeação dos instrutores, que significa o início de cada vínculo para ministrar uma determinada disciplina ou seu desligamento, preferencialmente no prazo de 15 dias, para a manutenção de uma base de dados atualizada. O vínculo será registrado com a indicação do curso, a disciplina correspondente que encontra-se prevista na base de certificação, atualmente a IS 141007, revisão alfa, e a data de início específica para esse vínculo. Para as disciplinas não previstas, não há necessidade de registro de vínculo. O instrutor poderá ser vinculado a várias disciplinas, e para cada registro será necessário anexar um arquivo PDF com a qualificação específica, que demonstre que o instrutor cumpre os requisitos. E como isso será realizado no sistema S141? Primeiramente, deve-se clicar no menu Profissionais e item Pesquisar, preencher os campos de filtro do formulário Pesquisar Profissionais e pressionar o botão Pesquisar. Se os campos código ANAC ou CPF forem preenchidos e o profissional não estiver associado à base de dados do S141, será apresentada uma mensagem indicando a inexistência de vínculo com o SIAC e uma solicitação de confirmação para associar esse profissional ao sistema e, posteriormente, incluir seus vínculos como instrutor. Neste momento, se o sistema apresentar a mensagem "não foi possível localizar um registro associado ao CPF ou CANAC informados", será necessário conferir se os números de CPF ou CANAC foram digitados corretamente. Poderá também abrir um processo SEI do tipo requerimento de alteração ou correção de dados de instrutor, ou ainda abrir uma manifestação no Fala BR relatando essa situação. Para a inclusão de vínculos de instrutores que já possuam algum registro no S141, após o preenchimento de um ou mais campos do formulário de pesquisa, serão apresentadas as informações de nome, código ANAC e CPF dos profissionais que correspondam aos critérios. Após identificar o profissional na lista de resultados, deve-se clicar no ícone Vincular para a inclusão ou alteração dos registros de vínculos do instrutor. Ou simplesmente pode-se clicar no ícone Visualizar para uma simples conferência das informações do profissional. Ao final da janela de exibição Vínculos do profissional, é apresentada a tabela de registros de vínculos, com histórico das diferentes funções que o profissional exerce ou exerceu no SIAC. A tabela de registros de vínculos apresenta as seguintes colunas. Função. Exibe a função exercida pelo profissional no SIAC, podendo ser instrutor, gestor responsável, gerente de segurança operacional, gerente de qualidade, coordenador e examinador credenciado. A coluna Curso tipo Base de Certificação exibe o curso, tipo de curso teórico ou prático, e a base de certificação correspondente. Coluna Disciplina exibe a disciplina que o instrutor ministra ou ministrou no SIAC.
a lista de disciplinas está relacionada com a base de certificação. Coluna data de início, exibe a data na qual o profissional iniciou a atividade na função especificada. Coluna desligamento, exibe a data na qual o profissional encerrou a atividade na função especificada. E a coluna situação, que exibe a situação do profissional na função, com as definições pendente, quando a data de início ainda não foi preenchida, em atividade, quando a data de início possuir informação do início da atividade naquela função, desligado, quando a data de desligamento possuir informação de encerramento da atividade naquela função, e suspenso para a função de examinador credenciado que sofreu alguma restrição. Para cadastrar um novo vínculo de instrutor, é necessário clicar o botão Incluir vínculo para abrir o formulário Incluir vínculo. No formulário Incluir vínculo, deve-se selecionar no campo Função a informação Instrutor. Os campos Código do SIAC e Nome Fantasia são preenchidos automaticamente com as informações do SIAC-SED, no qual o profissional será vinculado, uma vez que não ocorrerá vínculo de profissionais aos satélites. Selecionar o curso com programa de instrução cadastrados para o SIAC. Selecionar a base de certificação correspondente ao curso. Selecionar a disciplina que o instrutor irá ministrar de acordo com a base de certificação selecionada. Inserir a data de início na qual o instrutor começou a ministrar a disciplina especificada após a obtenção de certificação de SIAC. Clicar no botão Escolher arquivo. Selecionar o arquivo no formato PDF para fazer o upload da documentação comprobatória de formação e experiência do instrutor. A documentação deve conter somente as informações relacionadas à disciplina que será vinculada. Clicar no botão Salvar ao final do formulário para registrar o vínculo ou clicar no ícone X no canto superior direito para fechar a janela e desistir do procedimento. Os documentos de formação requerida conterão exclusivamente as informações relacionadas à disciplina que irá ministrar e que habilitam o instrutor para ministrar a disciplina específica. Os arquivos devem ser do formato PDF e não serão inseridas cópias de documentos pessoais, como RG e comprovante de residência. Agora vamos listar alguns exemplos de documentos de formação requerida. A habilitação como instrutor de voo correspondente, experiência de horas de voo, experiência docente com um período, experiência na área de conhecimento, certificados e comprovação de horas de voo. Para realizar o desligamento do instrutor, será necessário clicar no ícone Editar da tabela de registro de vínculos para abrir o formulário Editar Vínculo. No formulário Editar Vínculo, preencher o campo Desligamento, com a data na qual o instrutor encerrou a atividade na disciplina especificada, e clicar no botão Salvar ao final do formulário. Após esses procedimentos, o registro do vínculo é finalizado e não será possível realizar sua edição. Se houver a necessidade de corrigir esse registro, o SIAC poderá abrir um processo SEI do tipo requerimento de alteração ou correção de dados de instrutor, solicitando a correção. Vamos agora dar um exemplo de como ocorrerá o registro de instrutores e a transição do sistema Syntax SACI para o novo sistema S141. O SIAC que possuía cursos homologados pelo RBH 141 ou 140, obteve a certificação pelo RBAC 141 em 10/8 de 2020, como exemplo. Após a concessão do acesso ao sistema, em 11/11 de 2022, deverá informar todos os instrutores que foram submetidos à análise no processo de certificação. E a data de início da vinculação desses instrutores
corresponderá à data da certificação, no nosso exemplo, em 10/8/2020. As novas contratações terão a data de início correspondendo à data da nomeação ou designação para a função. Os SIACs devem concluir o registro dos instrutores no sistema Sintaxe SACI, indicando a data de desligamento. Vão utilizar a data de certificação, no nosso exemplo, 10/8/2020. Foi estabelecido também um prazo de adequação entre os dois sistemas. No sistema Sintaxe SACI, é necessário acessar o registro do instrutor, clicar em Alterar e na aba Entidades Associadas, clicar no ícone que representa uma lixeira para informar a data de desligamento. Após os prazos de adequação, com os registros atualizados nos dois sistemas, o acesso ao sistema Sintaxe SACI será interrompido para os módulos Certificação de Centro Instrutores e Turmas. Em momento subsequente, os registros antigos do sistema Sintaxe SACI, alunos e instrutores, serão migrados para o sistema S141 e ficarão disponíveis para que os SIACs possam consultar tais registros. Agora falaremos sobre as regras de registros de alunos no sistema S141. No módulo Alunos, o SIAC deverá comunicar o início do curso teórico ou prático de seus alunos e, para registrar a matrícula, é necessário que cada aluno possua um código ANAC e cumpra os requisitos mínimos constantes da IS 141007 e regulamentos. Dependendo de cada curso, os requisitos podem ser de idade, escolaridade, certificado médico aeronáutico válido, aprovação em exame teórico da ANAC, possuir licença ou habilitação específica, quantitativo de horas cadastradas em CIV, entre outros. Para o registro de conclusão do curso com o resultado aprovado, os mesmos exemplos de requisitos poderão ser verificados. Ao efetuar a matrícula de um aluno no sistema S141, o SIAC deve informar o curso, o programa de instrução e revisão que o aluno iniciará sua instrução. A partir do período previsto ou estimado no programa de instrução, considerando-se a carga horária do curso e sua razoável distribuição no determinado período de tempo, serão informadas as datas de início e previsão de término, respeitando essa previsão/estimativa. A data de início sempre representará o primeiro dia que o aluno efetivamente iniciou o curso teórico ou prático. Para o aluno transferido, a data de início corresponderá ao início na nova matrícula e a previsão de término ao período remanescente previsto no PI. Vamos a um exemplo. Um curso teórico de 640 horas poderia ser desenvolvido no período de um ano com uma certa folga. O curso foi iniciado e o aluno chegou para assistir sua primeira aula presencialmente ou em uma sala virtual no dia 11/11/2022. No caso do curso prático, considera-se o dia em que o aluno chegou ao aeródromo para receber sua primeira instrução de voo. Como o curso foi dimensionado para um ano, a previsão de término será registrada com a data de 11/11/2023. E com isso, o registro da conclusão poderá ocorrer até 11/11/2024, considerando-se o dobro do período previsto. Para o aluno transferido, que estaria ingressando em uma turma que está em andamento, o seu registro individual ocorrerá na data em que ele ingressou no curso. Vamos utilizar a data de início em 1/4/2023. A previsão do término segue a mesma da turma na qual ele ingressou, dia 11/11/2023. Em vez de um ano, serão 224 dias ou 7 meses e meio. No entanto, a conclusão do curso ou do registro deverá ocorrer até 22/6/2024,
considerando-se o dimensionamento do dobro do período, que seriam de 448 dias. Se o aluno não concluir dentro do prazo estendido, o SIAC deverá concluir o registro dessa matrícula com a situação transferida e um novo registro será criado com uma nova matrícula, nova data de início e nova data de previsão de término, respeitando as regras de período remanescente. Foi instituído o prazo de 30 dias para que o SIAC informe que um aluno iniciou seu curso teórico ou prático. Ou seja, deverá informar a data de início no dia em que o aluno chegou para assistir sua aula presencialmente ou em uma sala virtual, ou que chegou ao aeródromo para receber sua primeira instrução de voo através do sistema S141, e terá 30 dias de prazo para informar este início. O sistema S141 não permite que o campo data de início seja preenchido com uma data futura, portanto a data informada deverá ser a mesma data do dia do registro, ou data anterior dentro ou fora do prazo. No caso de alunos transferidos, a data de início corresponderá ao primeiro dia de instrução no novo SIAC, e a instrução ou experiência em período anterior estará descrita no histórico do aluno. No nosso exemplo, o aluno iniciou o curso no dia 11/11 de 2022, e o SIAC tem até o dia 11/12 de 2022 para registrar a matrícula desse aluno com início em 11/11. No caso de um aluno transferido que iniciou o curso em 1/4 de 2023, o prazo de registro deve ocorrer até a data de 1/5 de 2023, considerando 30 dias. Agora vamos aos procedimentos de registro de início de curso no sistema S141. Clicar no menu Alunos e no item Pesquisar. Clicar no botão Matricular. Ao ser apresentado o formulário Registrar Início de Curso, informar o código ANAC ou CPF. E clicar na lupa de pesquisa para visualizar as informações do aluno que obrigatoriamente possui cadastro no sistema SACI. O código de matrícula será gerado automaticamente a partir do código do SIAC e curso indicados. Selecionar o código do SIAC sede ou satélite no qual o aluno realizará o curso e o campo nome fantasia do SIAC será preenchido automaticamente. Selecionar o curso autorizado para o SIAC sede ou satélite indicado. Selecionar o programa de instrução e revisão correspondente ao início do curso no campo PI Matrícula. Inserir a data de início na qual foi realizado o primeiro dia da instrução teórica ou prática. Inserir a data programada para a conclusão do curso no campo Previsão de término. Clicar no botão Salvar ao final do formulário ou, para desistir do procedimento, clicar no botão Cancelar. Será atribuído um código de matrícula padronizado para cada registro de aluno e a situação matriculada. O código de matrícula é composto do código do SIAC, sigla do curso, ano abreviado do registro e de uma numeração sequencial. Após a obtenção desse código de matrícula, o SIAC poderá anexar documentos adicionais relacionados à matrícula, ao período da instrução e à conclusão do curso do aluno, que apresentem relevância para o esclarecimento de situações diversas. Anexar, no caso de um aluno transferido, o documento comprobatório de instrução e experiência anterior, que pode ser o histórico da instrução proveniente de outro SIAC, Escola de Aviação Civil, Aeroclube, ou de outro curso do próprio SIAC. E as informações do que foi aproveitado nesse documento estarão detalhadas no histórico produzido pelo SIAC no momento de conclusão do registro. O procedimento de anexação de documento ocorrerá da seguinte forma.
Clicar no título Alunos e no item Menu Pesquisar. Preencher um ou mais campos do formulário Pesquisar matrículas de alunos. Clicar no botão Pesquisar. Após identificar a matrícula do aluno na lista de resultados, clicar no ícone Concluir. Então será apresentado o formulário Concluir Registro de Aluno em Curso, mas nós não vamos concluir o registro do aluno agora, vamos apenas anexar um documento. Então é necessário preencher o campo Especificação, com uma informação resumida do conteúdo do arquivo, clicar no botão Escolher Arquivo, selecionar o arquivo no formato PDF e, em seguida, clicar no botão Anexar Arquivo. O arquivo constará da lista de anexos documentos diversos. Em seguida, clicar no botão Cancelar, pois os documentos anexados permanecerão no registro do aluno, e se for necessário excluir o documento, utiliza-se o ícone de exclusão. O botão Salvar, ao final do formulário, somente será pressionado no momento da conclusão definitiva do registro do aluno. Foi instituído o prazo de 10 dias para que o SEAC informe a conclusão do curso teórico ou prático por um aluno com a situação aprovada, ou apenas a conclusão do registro para os alunos com situação transferido ou reprovado. Deverá informar no campo data de término do sistema S141 o último dia de instrução recebida e terá 10 dias de prazo para informar esse término. O sistema S141 não permite que o campo data de término seja preenchido com uma data futura, portanto, a data informada deverá ser a mesma data do dia do registro ou data anterior dentro ou fora do prazo de 10 dias. As situações possíveis do aluno concluinte são as seguintes. O aluno aprovado é aquele aluno que concluiu o curso com aproveitamento, cumprindo o programa de instrução. O reprovado, o aluno que não cumpriu todos os requisitos do PI para a conclusão do curso. O aluno transferido é aquele que solicitou a transferência interna entre cursos ou externa entre SEACs. Cancelado, aquele aluno que desistiu do curso. A situação cancelado, ela deverá ser atribuída ao aluno que não possui registros para inclusão no histórico do aluno, ou seja, não concluiu nenhuma disciplina do curso teórico ou não concluiu nenhuma lição do curso prático. Vamos agora a um exemplo de conclusão de curso. Utilizando as mesmas datas da simulação que realizamos para a matrícula, o aluno concluiu o curso no dia 10/1 de 2024, ultrapassado alguns dias da previsão de término, e isso não seria um problema, desde que ocorra dentro do período estendido de conclusão. Obteve a situação aprovada, e o SEAC poderá concluir o registro do aluno no prazo de 10 dias corridos, ou seja, até 20/1 de 2024, informando a data de 10/1. Agora, o aluno que veio transferido de outro SEAC. Ele iniciou o curso em 1/4 de 2023 e ainda assim não pôde concluir o curso no novo SEAC e solicitou uma nova transferência. Então, a interrupção dos estudos ou a solicitação de transferência pelo aluno ocorreu no dia 10/9 de 2023. O prazo para a conclusão do registro com a produção do histórico e registro do aluno como transferido deverá ocorrer até 20/9 de 2023. Lembrando que o histórico deve conter o que foi aproveitado da instrução anterior e as disciplinas que o aluno finalizou no SEAC. O SEAC deve realizar periodicamente um monitoramento dos alunos que desistiram ou abandonaram o curso e atribuir a situação cancelada quando inexistirem registros para a produção do histórico da instrução.
ou atribuir a situação reprovado, sendo obrigatória a produção e anexação do histórico de instrução no registro do aluno. Alunos que solicitaram trancamento ou transferência de matrícula, atribuindo a situação transferido e produzindo e anexando o histórico da instrução. Não concluíram o curso até o dobro do período estabelecido entre data de início e previsão de término, finalizando o registro com situação reprovado ou transferido, incluindo novo registro utilizando-se das regras de transferência, conforme citado anteriormente. Quando ocorrer a transferência interna entre PIs do mesmo curso, no momento da conclusão do registro, o SIAC deverá indicar o PI que o aluno está concluindo o curso e anexar uma declaração de adequação de instrução conforme modelo disponível. Alguns exemplos de situações para a indicação de PIs distintos são as seguintes. O aluno ele iniciou o curso em uma modalidade e no decorrer do curso ele pediu para trocar. Então pode ocorrer uma alteração entre essas modalidades, né? Apenas indicando no PI da conclusão qual foi o que corresponde à modalidade do PI. Né? Se ele começou na 001A e a modalidade desse PI era presencial, no meio do curso ele pediu para mudar para ensino à distância. E o PI seria o 002, B ou A, dependendo do que está vigente. Né? Alteração entre aeronaves monomotoras e multimotoras. Alteração entre aeronaves triciclos e convencionais. Alteração entre programas normais, integrados ou reduzidos. E outras situações específicas. Então, o aluno que, no decorrer do mesmo curso, solicita ou é oferecida a ele a possibilidade de trocar de programa de instrução, basta apenas indicar, no momento da conclusão do registro, que o aluno está concluindo em outro PI. Nesse documento, nessa declaração, deverão ser descritas as diferenças entre os PIs com as seguintes informações. O detalhamento da transição entre as modalidades de ensino, detalhamento das diferenças de disciplinas e carga horária, avaliações adicionais de conhecimento teórico, treinamento de adaptação ao novo modelo de aeronave, lições ou atividades práticas específicas, avaliação prática para a determinação do treinamento de adequação, entre outros. Antes de solicitar a revogação de um programa de instrução ou de um SIAC satélite, o SIAC deve realizar o procedimento de conclusão dos alunos afetados e providenciar a transferência interna ou oferecer a transferência externa desses alunos. Antes de concluir o registro do aluno no sistema S141, o SIAC deve, para a situação do aluno aprovado nos cursos teóricos e práticos, providenciar o histórico e certificado e atualizar a CIV digital do aluno no sistema SACI para os cursos práticos. Para situações reprovado e transferido, nos cursos teóricos e práticos, providenciar o histórico e atualizar a CIV do aluno no sistema SACI para os cursos práticos. Para a situação cancelado, não há necessidade de produção de documentos. O SIAC poderá utilizar o relatório da CIV digital do aluno como histórico da instrução de um curso prático, desde que no relatório estejam descritas as lições, missões do programa de instrução realizadas no decorrer do curso. Então, a CIV, pode-se utilizar o relatório da CIV digital, desde que conste lá as lições, missões do programa de instrução realizadas pelo aluno. O registro de aproveitamento de estudos ou experiência prévia devem constar do histórico de instrução produzido pelo SIAC, que a gente já falou anteriormente. Né? Se o aluno veio transferido, vai ser anexado o histórico dele no registro e vai ser produzido um histórico da instrução com as informações desse documento dizendo o que foi aproveitado. A data de início e término que constará do certificado de conclusão do curso
corresponderá ao período da última matrícula do aluno, uma vez que os períodos anteriores constarão do histórico como períodos de aproveitamento de estudos ou experiência. Então, quando for ser produzido o certificado do aluno, vocês vão utilizar o período da última matrícula em que está sendo concluído o registro, porque o que foi cursado anteriormente constaria do que foi da parte de aproveitamento de estudos, e vai constar do histórico, essas informações constarão do histórico. Mas o certificado ele tem que representar aquela matrícula que está sendo concluída. O SIAC poderá revisar seu Manual de Instruções e Procedimentos, o MIP, adotando os modelos de certificado de conclusão e histórico da instrução sugeridos pela ANAC e disponíveis na página de modelos e formulários. A instituição autorizada pelo Ministério da Educação, universidade ou escola técnica, com cursos e programas de instrução integrados a um curso técnico ou de graduação, também poderá revisar seu MIP adotando os modelos de histórico e certificado sugeridos. Ou poderá submeter o histórico e certificado próprios, com terminologia e sistemas de avaliação distintos, desde que compatíveis com as exigências e elementos mínimos descritos no RBAC 141 e na IS 141007. Veremos agora os procedimentos de conclusão de registro no sistema S141. Para concluir o registro de matrícula do aluno em curso, deve-se realizar os seguintes procedimentos. Clicar no menu Alunos e item Pesquisar. Preencher um ou mais campos do formulário Pesquisar matrícula de alunos e clicar no botão Pesquisar. Após identificar a matrícula do aluno na lista de resultados, clicar no ícone Concluir. Ao ser apresentado o formulário Concluir registro de aluno em curso, deve-se inserir a data de término, que representa o último dia da instrução efetiva. O sistema não permite o registro de uma data futura. Selecionar a situação do aluno para a conclusão do curso: aprovado, reprovado, transferido ou cancelado. Selecionar o programa de instrução e revisão de conclusão do curso no campo PI Conclusão. Se o programa de instrução e revisão indicado no campo PI Conclusão for diferente do indicado no campo PI Matrícula, será necessário fazer o upload da declaração de adequação de instrução. Deve-se clicar no botão Escolher Arquivo, selecionar o arquivo no formato PDF e, em seguida, clicar no botão Salvar, relacionado ao campo. O arquivo incluído constará da lista de anexos, documentos diversos, ao final do formulário. Para os cursos do tipo prático, é necessário clicar no botão Anexar CIV para gerar automaticamente um arquivo com todos os registros da caderneta individual de voo do aluno, previamente atualizados pelo SIAC. É obrigatória a anexação de um arquivo no formato PDF, digitalizado ou assinado digitalmente no campo Histórico da Instrução, para as situações aprovado, reprovado ou transferido. Para anexar o documento, deve-se clicar no botão Escolher Arquivo, selecionar o arquivo e, em seguida, clicar no botão Salvar, relacionado ao campo Histórico da Instrução. O arquivo constará da lista de anexos, documentos diversos. É obrigatória a anexação de um arquivo no formato PDF, digitalizado ou assinado digitalmente, no campo Certificado, para a situação aprovado. Então, o certificado ele só vai ser anexado quando o aluno tiver com a situação aprovado. Para anexar o documento, deve-se clicar no botão Escolher Arquivo, selecionar o arquivo e, em seguida, clicar no botão Salvar, relacionado ao campo Certificado. O arquivo constará da lista de anexos, documentos diversos. Neste momento, o SIAC poderá anexar o histórico da instrução proveniente de outro SIAC, Escola de Aviação Civil, Aeroclube,
ou de outro curso ou programa de instrução do próprio SIAC, caso não tenha realizado os procedimentos descritos anteriormente. Preencher o campo especificação com uma informação resumida do conteúdo do arquivo, clicar no botão Escolher arquivo, selecionar o arquivo no formato PDF e em seguida clicar no botão Anexar arquivo. O arquivo constará da lista de anexos documentos diversos. Como mencionado anteriormente, poderão ser anexados outros documentos relevantes à formação do aluno no curso para justificar fatos ocorridos durante a instrução. Pronto, chegamos ao final. Agora é só clicar no botão Salvar ao final do formulário. Ou, para desistir do procedimento, clicar no botão Cancelar. Foi estabelecido o prazo de 30 dias corridos para que o SIAC informe o início do curso de um aluno e o prazo de 10 dias corridos para informar a conclusão desse registro. Se o aluno obteve aproveitamento, a situação é aprovado. E sem aproveitamento, as situações reprovado e transferido. Semestralmente, nos períodos de 1/1 até 30/6 e 1/7 até 31/12, a ANAC realizará uma apuração do quantitativo de registros de início do curso realizados pelo SIAC. Também realizará o levantamento do quantitativo de registros de término do curso, nesse caso para as situações aprovado, transferido e reprovado. Do total desses tipos de registros, será verificada a incidência de registros fora do prazo. Quando esse valor for igual ou superior a 10% do total do semestre, implicará na aplicação de penalidade disposta em resolução e anexos, como, por exemplo, aviso de condição irregular ou o próprio auto de infração. O início da vigência dessas apurações ocorrerá em 1/7 de 2023, pois o período anterior será tratado como a adequação dos SIACs ao sistema novo e a transição entre os sistemas. Os responsáveis designados devem evitar a ocorrência de erros e equívocos no momento de registrar essas informações, uma vez que serão contabilizados no quantitativo de registros fora do prazo. Como disposições transitórias entre o módulo Certificação de Centro Alunos Turmas do Sistema SACI e entre o Sistema S141, os SIACs certificados antes da publicação da IS terão um prazo de 60 dias prorrogáveis por igual período para realizar alguns procedimentos. Os SIACs que possuírem cursos práticos deverão inicialmente cadastrar todos os alunos novos que iniciaram o curso após a concessão do acesso. No nosso exemplo, o SIAC foi certificado em 10/8 de 2020. Obteve o acesso ao sistema S141 em 11/11 de 2022. E a partir desta data, deverá registrar o início do curso de alunos novos conforme o ingresso. Os SIACs que possuíam a homologação de cursos pelo RBH 140 e 141 deverão fazer o levantamento de todos os alunos que estavam matriculados no curso prático na data de certificação. Deverão registrar esses alunos no sistema S141, utilizando-se dessa data de certificação, no caso 10/8 de 2020, como data de início e registrar uma previsão de término estimada. Em seguida, deverá registrar os alunos que foram ingressando no SIAC após a certificação, com a data de início correspondendo à data do primeiro dia da instrução.
Também deverá concluir os registros dos alunos com situação aprovado, transferido ou reprovado, conforme ocorrências de término, anexando os documentos de conclusão. Já para os cursos teóricos, os SEACs também deverão cadastrar todos os alunos novos que iniciaram o curso após a concessão do acesso. No nosso exemplo, o SEAC foi certificado em 10 de 8 de 2020, obteve o acesso ao sistema S141 em 11 de 11 de 2022 e, a partir desta data, deverá registrar o início do curso de alunos novos conforme o ingresso. O SEAC deve fazer um levantamento de todas as turmas cadastradas no módulo Certificação de Centro Alunos Turmas do Sistema SACI e somente as que se encontram com a situação em andamento, uma vez que turmas com situação encerrada não necessitam de nenhum procedimento no sistema S141, vai escolher uma data dentro do prazo de adequação para fazer a transição de dados entre os sistemas. No nosso exemplo, digamos que em 23 de 11 de 2022, o SEAC selecionou algumas turmas. No módulo Certificação de Centro Alunos Turmas do Sistema SACI, vai inserir no campo Data de Término a informação 23 de 11 de 2022, conforme o exemplo, que é a data do procedimento. Vai atribuir a situação desistente para todos os alunos e, em seguida, encerrar a turma. No sistema S141, irá cadastrar individualmente todos esses alunos e a data de início conterá a informação 23 de 11 de 2022, que é a data do procedimento. O campo Previsão de Término conterá uma data estimada para a conclusão do curso, possivelmente a mesma data de previsão de término da turma no sistema SACI. E deverá concluir os registros dos alunos com situação aprovado, transferido ou reprovado, conforme as ocorrências de término, anexando os documentos de conclusão. Com isso, terminamos esta apresentação e esperamos que tenha sido do interesse de todos e esclarecido muitas dúvidas. Para as dúvidas que surgirem nesses processos de transição e adequação, os SEACs poderão solicitar esclarecimentos ou comunicar algum evento que o novo sistema possa apresentar, utilizando-se dos canais de comunicação disponíveis. No Fale com a ANAC poderão ser utilizados os seguintes canais: telefone 163 ou a plataforma fala.br, que o endereço seria falabr.cgu.gov.br, no item Solicitação e no assunto Serviços e Sistemas, relatando o que ocorreu. No sistema SEI, o SEAC poderá peticionar um processo do tipo Certificação de Organizações de Formação, Solicitação/Envio de Informação, anexando documentos, prints de telas, entre outros que possam facilitar o entendimento da solicitação. Bom, muito obrigado a todos e até breve.